Fala moçada, Derek da Enterprise Day Trade por aqui. Hoje nós vamos falar de fundamentos, aquelas habilidades básicas que você vai precisar dominar ao longo da sua trajetória como trader. Vale ressaltar que muitas dessas habilidades você vai ter que ir masterizando ao longo da sua jornada como operador. Elas não vão desaparecer ou deixar de serem fundamentais ao longo do tempo. Para você que está começando no Day Trade, e tem encontrado muita informação desencontrada, principalmente, muita coisa que não faz sentido e aquelas coisas que não estão te somando efetivamente. E para você também que já está no meio do seu processo, fica aqui até o final e comenta aqui embaixo se você tem mais alguma habilidade que você considera fundamental para o desenvolvimento do trader. Assim como nos esportes, existem aquelas habilidades fundamentais que você precisará dominar para se tornar um trader profissional. E nós vamos falar delas agora aqui na sequência. Nós vamos deixar de fora a análise técnica e o tape reading, mas é fundamental que você saiba analisar e saber os movimentos básicos, entender as tendências, saber aonde estão os suportes e as resistências, independente de qual é a forma de análise que você utiliza para basear as suas operações ou inclusive para localizar esses pontos importantes e pontos de pressão. Fechado? Então vamos lá. Conhecimento de mercado e instrumentos. Você precisa entender como que funcionam os ativos que você vai operar, sejam ações, sejam índices, sejam futuros, sejam forex, seja cripto, o que for, sejam commodities. Você precisa entender a volatilidade daqueles ativos, você precisa entender a liquidez daqueles ativos, o comportamento do ativo em diferentes condições de mercados, principalmente a influência de notícias e de dados econômicos. O que eu quero dizer com condições de mercado, influências de notícias? Por exemplo, índices. O quanto o índice movimenta menos ou mais em dias de feriado nos Estados Unidos. Você sabe, se você já operou em um dia que tem feriado nos Estados Unidos, o quanto é diferente operar em dias normais. Dias que saem notícias, balanços de ações, por exemplo, você sabe o quanto é diferente operar uma ação no dia que saiu o balanço dela. Então, tudo isso influencia nas suas operações. Você precisa conhecer o mercado e os instrumentos que você vai utilizar para operar e que você vai estar operando. Gestão de risco, um dos mais importantes e mais fundamentais, e esse aqui sim, é uma masterização ao longo do tempo. Você sempre vai implementando e complementando as suas habilidades de gestão de risco. Por exemplo, tamanho da posição, uso do stop, estou usando stop financeiro, estou usando stop técnico, estou usando stop fixo ali de 2 pontos no dólar, ou estou comprando sempre que bate uma resistência e meu stop é de 50 pontos. Tudo isso você vai ter que dominar. Por quê? Porque isso faz diferença ao longo do tempo. O tamanho da posição de acordo com o seu stop, isso é uma habilidade um pouco mais avançada. Ah, o meu stop aqui encaixou no meu setup, era um pullback, só que esse pullback está bem pequenininho e eu posso entrar com mais contratos. Você consegue fazer isso hoje ou você sempre bate com o mesmo tamanho de mão? Fique prestando atenção nesses fundamentos. Gestão de drawdown, isso é extremamente importante e acontece muito ao longo da sua carreira. É o quê? Você começou muito bem o seu dia e ao longo do dia você começa a devolver. Perde o controle ali no meio da situação. O que acontece? Fui lá, operei, fiz R$ 200. Né? Quanto desses R$ 200 você vai colocar em risco na sua próxima operação? Ou você vai estar olhando cada operação de forma separada? O seu playbook está preparado para isso? Cada operação é uma operação? Ou o seu dia ele é um dia como um todo? Então você tem que ter esse controle. Ah, entrei, ganhei 200, nessa próxima operação eu aceito devolver só R$ 50. Então eu encerro meu dia com 150 caso dê tudo errado. Então tenha essa noção de drawdown, o quanto que você vai devolver em cada operação, caso você vá fazer uma adição ou uma nova entrada, se for o caso. Você precisa entender isso como um fundamento. Limite de perdas diárias, semanal e mensal. Você também vai ter que dominar isso ao longo do tempo, porque existem semanas, meses, e que você não está conectado com o mercado, ou o seu operacional acaba não se conectando com o mercado. Você tem que ter essa dinâmica de entender que é melhor eu tirar a mão, tiro a mão do mercado, vou para o simulador, vou me reencontrar com o mercado para que eu consiga
proteger o meu capital emocional principalmente. Então, ter, né, essa perda diária para não entrar numa espiral de um dia de fúria, ter esse controle semanal para também não devolver mais do que você pode devolver ao longo do tempo, mensal, também é importante para reconhecer que você não está conectado ou com a sua estratégia ou com o próprio mercado. E também saber o quanto você vai arriscar por operação. São fundamentos dentro da gestão de risco que você vai precisar masterizar ao longo do tempo. Estratégia clara de entrada e de saída. Regras definidas e principalmente, moçada, replicáveis. Não adianta você estar numa boa semana, num bom mês, se no próximo mês ou se a qualquer momento alguém for te perguntar ou você mesmo parar para pensar e você não sabe o que você estava fazendo. Você não consegue replicar aquela estratégia que estava dando muito resultado para você. Então você tem que ter muito claro qual que é a sua entrada, né? Tem que ter um critério muito bem definido. Você tem que saber quando sair, critérios para confirmar os seus sinais de entrada. Você precisa ao máximo evitar os improvisos. Então teste as suas estratégias, faça no simulador, faça um backtest, olhe a tela parada, não despreze a tela parada, não despreze o simulador e preferencialmente teste tudo isso antes de ir para a conta real. Isso vai te economizar muito dinheiro e também capital emocional, porque improvisar e acertar é muito pior lá na frente, porque você vai acabar alavancando, entrando com uma mão maior e isso vai ser ruim para suas operações. O uso de ferramentas e plataformas de trading. Aqui você precisa saber usar bem a sua plataforma, o tipo de ordem que você vai estar utilizando, qual que é o melhor tipo de ordem para o meu operacional. Eu vou bater a mercado, eu vou deixar posicionado ali uma ordem limite, vou fazer uma entrada e vou colocar uma ordem oco? Não, vou ir conduzindo, vou ir fazendo parciais, vou fazer essas parciais apregoando no livro. Como é que eu vou fazer tudo isso? Você precisa masterizar a utilização das plataformas. Ah, hoje eu estou só com o notebook, vou botar um alarme ali no outro ativo para conseguir ter uma visão mais macro daquele ativo, né? Olhar mais tempo para trás. Vou deixar os outros ativos em outras janelas e vou colocar alarmes nos meus indicadores. Isso tudo você tem que ir dominando ao longo do tempo. Maravilha? Vamos lá. Disciplina operacional e planejamento. O seu playbook, o seu plano de trade, você tem que ter isso muito sólido. E se você não sabe muito bem o que é isso, o que é um playbook, o que é um plano de trade, eu te convido a conhecer o nosso e-book aqui da Enterprise Day Trade. O link está na descrição desse vídeo. Ele custa mais barato do que um stop e você vai aprender a identificar os tipos de setup. Vai entender o que é um setup A+, um setup A, um setup B, um setup C. Quando que você aumenta a sua mão num setup A? Quando que você aumenta a sua mão num setup A+, por exemplo? Ah, é um setup C. Então você não tem que estar entrando, né, nesse tipo de operação. Ah, entendi, marquei os meus pontos ali, meu suporte, minha resistência, e eu sei que nesse meio aqui eu não vou operar. Então por que você está fazendo operações no meio? Por que você está tomando esse tipo de stop? Você precisa ter o seu playbook muito certo. Você precisa respeitar o seu playbook e ter o seu plano de trade para que as coisas fiquem dentro do controle e você evite descontroles emocionais. Porque isso é o que leva você, às vezes, a perder mais dinheiro do que o necessário dentro daquelas operações. Às vezes você está se expondo ao mercado só por uma adrenalina ou até mesmo só por uma falta de um planejamento, a falta do playbook. Você acha que times de futebol, vamos pegar um exemplo do futebol aqui do Brasil, né, mais tradicional, que o pessoal vai jogar contra qualquer outro adversário sem estudar, sem ter um plano do que eles vão fazer durante o jogo, é só uma correria louca ali? Não é. Todo mundo tem um planejamento, todo mundo tem um playbook de jogadas e de como interagir dentro daquele cenário que está se apresentando ali. Além dessas hard skills, né, vamos dizer assim, que são coisas mais operacionais, você também, ao longo do tempo, vai precisar masterizar as suas soft skills. E isso é extremamente importante porque elas te acompanham ao longo da vida e você vai sentir que você vai evoluindo efetivamente ao longo do tempo. Então, primeira, disciplina mental, saber lidar com as perdas, ter cuidado com a ganância e com o medo da tomada de decisão.
siga o seu plano, siga o seu playbook. Não fique naquele FOMO, né? Ah, deixei passar uma operação e agora eu tenho que entrar, e vou entrar atrasado e o stop está maior e assim por diante. E isso aí leva você a ter um certo descontrole, a ter um stop maior, a não querer estopar porque você vai querer estar certo. Então tenha essa disciplina mental de saber lidar com as pernas, sem essa disciplina mental de reconhecer, por exemplo, nossa, eu estou há uma semana tomando loss, é melhor eu ir a próxima semana para o simulador. Estou há 2 semanas tomando loss, é melhor eu ir para o simulador essa semana. Então tudo vai se conectando. Tenha essa disciplina de respeitar os seus processos e as suas operações. Paciência, esperar as oportunidades, não opere por operar, respeite o seu setup. Novamente, ele está muito linkado com o seu playbook, com a sua clareza de entender aonde que são as suas entradas, de não improvisar, porque começou a improvisar, a paciência vai embora. Você vai achar a operação em qualquer lugar. E não adianta. Tu quer operar? Vai aparecer a operação para te clicar. Então tenha paciência, utilize muito o simulador para testar essa sua paciência. Veja lá, refaça suas operações, entenda uma condução melhor, por exemplo. Às vezes a sua entrada está boa, mas a sua condução do trade que está ruim. Às vezes aquele trade que você entrou podia ter dado 3-1, 4-1, 5-1 e você saiu no 1-1 ali por falta de paciência. Ou você entrou em uma operação e foi estopado. Por quê? Porque quis adiantar uma entrada. Às vezes a sua leitura estava certa, ele foi para o lado que você estava imaginando. Mas por ter entrado antes, vamos dizer assim, da onde deveria ter entrado, você foi estopado. Então, tenha essa consciência de esperar o mercado vir até você. Resiliência, moçada, essa aqui é extremamente importante. Conseguir continuar após uma série de perdas. Isso é muito, muito difícil mesmo, porque as perdas no day trade elas machucam demais e você fica abalado psicologicamente, porque você fica querendo recuperar, fica com um sentimento de vingança e o mercado ele não te deve nada. Ele nem sabe quem que é o Derek e nem precisa saber. É melhor que seja assim, porque tu consegue ir lá, pega o teu e vai embora e tá tudo certo. Revise o que deu errado, aprenda com os seus erros e saiba tirar a mão quando você estiver desconectado do mercado. Isso é extremamente importante, porque senão ele fica que nem uma torneira. Vai só vazando e você não vai conseguir entender o que está acontecendo. Primeiro ponto que você vai ter que identificar é: estou respeitando as minhas estratégias e mesmo assim estou perdendo? Então o que aconteceu? O mercado mudou? Minha estratégia para esse tipo de cenário mudou? O que eu faço? Então tem essa resiliência de aprender, de entender, de tirar a mão, voltar para o simulador por um mês, por uma semana, não vai fazer diferença para você se você se manter vivo. A questão toda é de você insistir numa operação, insistir em continuar operando enquanto você está mal ou mal conectado com o mercado, é que o seu dinheiro vai acabar. E aí acabou, não tem mais o que fazer. Você vai ter que parar de operar, deixar o seu sonho de lado, pegar um trabalho tradicional, recuperar um dinheiro, ganhar um dinheiro, não é nem recuperar, né? Ganhar um dinheiro novamente com uma outra forma de renda, botar para o mercado de novo e voltar ali mais bravo, mais frustrado. Então tenha essa resiliência de entender e preservar a sua matéria-prima, que é o dinheiro. Seja tranquilo, não vai fazer diferença no seu processo se você for para o simulador um pouquinho e testar novamente as suas estratégias. Adaptabilidade, isso é uma coisa que a gente estava falando agora na questão da resiliência. Os mercados eles mudam e mudam rápido. Então existem cenários diferentes. Nós vamos passar agora por cenários de eleição, por exemplo. A gente está com uma taxa de juros extremamente elevada, enquanto os outros bancos centrais do mundo estão baixando. O nosso cenário é um cenário diferente. Quando que vai começar a cair nossa taxa de juros? Como que isso vai refletir a proximidade com as eleições? O que vai mudar? O que não vai mudar? Entenda isso. Se adapte. Às vezes as suas operações elas mudaram de acordo com o mercado. Reveja, repense, avalie. Tenha um playbook bem estruturado para momentos diferentes também. E você vai acabar sentindo isso ao longo do tempo. Então, se adapte. Tem essa questão de adaptabilidade que você vai ter uma vida mais longa aí na sua jornada. Tomada de decisão apurada. Essa aqui é uma habilidade muito interessante. Por quê? Porque você precisa ter a habilidade de reagir às informações. Seja operando uma notícia, seja
realizando a sua própria operação. Não necessariamente você quer ser um operador que pega notícias, inclusive você pode ficar de fora desses horários, eles são hoje horários muito marcados. Mas se você tiver a capacidade de reagir e ter essa capacidade de interpretar o que essa notícia vai trazer para o mercado, você com certeza vai conseguir extrair muito valor do mercado. Mas vale ressaltar que a habilidade de tomada de decisão apurada, ela não é só para isso. Ela é inclusive para quê? Fui lá, entrei, não botei um stop, mas eu sei que o meu stop é naquela posição e ele vem chegando perto ali, eu vou sair, eu não vou deixar, eu vou reagir ao preço na hora que ele fizer o movimento que tem que ser feito e eu vou tomar a decisão que tem que ser tomada. Você não pode hesitar. Hesitou principalmente naquele primeiro stop do dia? Acabou. Pode anotar aí, pode verificar inclusive as suas operações para você ver que você entregou muito mais valor do que você deveria ter entregado naquele momento. Então tenha cuidado com essas questões, preste atenção, volte esse vídeo, olhe todas essas habilidades, veja como que está, dê uma nota para você mesmo. Opa, na gestão de risco eu estou 7, em adaptabilidade eu estou 8, em resiliência eu estou 2, em paciência eu estou 2. Então dê notas para você mesmo, entenda como que está o seu processo. Fechado, moçada? Então, caso esse vídeo tenha sido útil para você, clica aí no botão do like, compartilhe esse vídeo com algum operador que você conheça. Vamos fazer essa comunidade da Enterprise Day Trade crescer cada vez mais com esse foco de ajudar o operador a chegar no seu objetivo de se tornar lucrativo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e um abraço. Vamos para cima, bora pegar esse mercado.